Timing, Review Lessons. Unit 1, Lesson 3, Part 1. Wake up, you're late. Bom, agora um pouquinho mais diferente, nós temos 3 verbos ao invés dos 2 que nós conhecíamos, né? Wake up, woken up, get up, gotten up, e o verbo to have, que é a mesma coisa que ter, comer, beber, dependendo da frase, ou tomar, né? Então nós vamos ver aqui o verbo have, had, had. Vamos lá? Have, had. Lembrando que quando escrito em vermelho, ele está representando o presente, em verde, na cor verde, ele está representando o passado, e cinza, o participio passado, que nós não vamos estudar agora, só a partir da unidade 3. Bom, vamos ver o verbo to have, como eu disse para você, os vários significados dele, e antes disso vamos ver a conjugação dele, que, como eu já falei para vocês, é muito simples, né? Uma vez que nós temos a cor vermelha, que é a forma de presente, eu vou lá, I have, you have. Agora, aqui na terceira pessoa do singular, que eu falei para vocês que nós normalmente botávamos o S ou IS no final do verbo, como wake, wakes up, get, gets up. No have ele é irregular, então a forma dele se torna has. Eles não falam haves, e sim has. Então he has, she has, it has, we have, you have, they have, né? No passado, nós vimos na cor verde que ele era had. Então basta que repitamos I had, you had, he had, she had, it had, we had, you had, they had. E no futuro basta que adicionemos will. Então I will have, you will have, he will have, she will have, it will have, we will have, you will have, they will have. Lembrando que nós não vamos ver isso agora, mas para fazermos uma pergunta no presente, já que nós vimos o wake up e o get up, basta que, né, adicionemos o do aqui na frente. Do I have? Do you have? Aqui, does he have? Does she have? Does it have? Quando eu uso does aqui, o verbo volta para a sua forma original, que é have. Do we have? Do you have? Do they have? No passado, eu uso did e boto a forma de presente. Did I have? Did you have? Did he have? Did she have? Did it have? Did we have? Did you have? Did they have? E aqui no futuro basta que eu posicione o will na frente do pronome. Will I have? Will you have? E assim vai. Ok? Isso está mais do que sabido, presumo eu. Bom, vamos lá. Wake up, woke up, woken up. Get up, gotten up. Have, had, had. Vamos ver essas sentenças aqui, olha. I have breakfast, ou seja, eu tomo, presente, né? O have significa ter, comer, beber e tomar. Então, I have breakfast, eu tomo café da manhã. After, quer dizer, eu tomo café da manhã depois do quê? After I take a shower, eu tomo café da manhã depois que eu tomo banho. Então, I have breakfast after I take a shower. Mas também posso falar, eu tomo café da manhã depois de tomar banho. Omitindo esse depois que eu, falando tomar, eu falo I have breakfast after taking a shower. Basta que eu use o verbo take na sua forma de NG, eu estou dizendo depois de tomar. Então, depois que eu tomo, depois de tomar. Depois que eu tomo, depois de tomar. He had breakfast, ou seja, ele tomou o café da manhã antes. Antes também é uma preposição como after. Antes do quê? Ele tomou o café da manhã antes de ir para o trabalho. Então, he had breakfast before going. Depois de tomar, antes de ir. Então, before going to work. O verbo ligado diretamente à preposição pede o ing. Mas também posso falar, ele tomou o café da manhã antes dele tomar. Então, antes dele ir para o trabalho. Então, he had breakfast before he went to work. Se eu optar por essa forma conjugada aqui com he, com I, eu tenho que conjugar o verbo também. Olha, after I take, before he went. Se eu não optar por essa forma, eu prefiro muito mais essa aqui porque ela é igual, olha, after taking, before going. E she will have breakfast, ela vai tomar café da manhã depois do quê? After getting up, ou seja, depois de se levantar. Ela vai tomar café da manhã depois de se levantar, onde depois que ela se levantar. Então, after she gets up.
Então essa forma aqui, quando vocês têm que conjugar, ela às vezes vai mudar. Olha, before, after I take, before he went, after she gets, depois que ela se levanta, ou depois que ela se levantar. Se vocês utilizarem sempre a forma com ing, não muda nunca. Então ela é muito mais prática. Então, I have breakfast after I take a shower. I have breakfast after taking a shower. He had breakfast before going to work. He had breakfast before he went to work. She'll have breakfast after getting up. She'll have breakfast after she gets up. Bom, verbos aqui: wake up, woken up. Get up, gotten up. Have, had. Vamos ver umas frases aqui. Aqui eu botei os dois casos, né? Quando você usa a preposição e logo em seguida você usa o verbo com ing, ou então quando você conjuga. Por exemplo, sempre tomo banho depois que eu me levanto. Depois que eu me levanto. Então aqui eu estou usando o eu. Depois que me levanto, depois que eu me levanto. Depois é after. Então como é que fica? I always take a shower after I get up. Eu conjuguei. I always take a shower depois que eu me levanto. Depois que eu me levanto. Esse after aqui já está implícito aqui o que? Depois que. After que. Depois que eu me levanto. After I get up. Agora, hoje, não tomei banho depois de me levantar. Esse depois de, eu estou ligando a preposição logo com o verbo. Então aqui vai ser diferente. Eu não tomei banho no passado. I didn't take a shower after getting up. Então, depois que eu me levanto, depois de me levantar. Depois de tomar banho, o mesmo caso aqui, ó. Depois de tomar banho, tomei meu café da manhã. Então, tomar banho é take a shower, depois é after, preposição com verbo, ing. Tomei meu café da manhã. Então, after taking a shower, I had breakfast. Tomei meu café da manhã, I had breakfast. Normalmente, escovo meus dentes depois que eu tomo café. O normalmente tem que vir aqui, né? Eu normalmente. Então, tem que botar um eu na frente aqui. Normalmente é usually. Depois que eu, after I tomo café. Esse tomo café significa tomo café da manhã. Então, after I have breakfast. Vamos ver? I usually brush my teeth after I have breakfast. Se eu quisesse falar aqui que eu normalmente escovo meus dentes depois de tomar café da manhã, eu falaria I usually brush my teeth after having breakfast. Mas eu optei por falar depois que eu tomo café. Hoje, entretanto, não escovei meus dentes depois do café. Entretanto, em inglês é however. Né? Então, hoje, today, however, não escovei. No passado, I didn't brush my teeth. Depois do café, isso aqui não é um verbo, isso aqui é simplesmente um substantivo. Né? Café, então depois do café da manhã, after breakfast. Então, today, however, I didn't brush my teeth after breakfast. Me vesti antes de ir para o trabalho. Olha, antes de ir. Eu não conjuguei antes de eu ir. Antes de ir. Me vesti. O verbo se vestir em inglês é get dressed. Get dressed. No passado, got dressed. Quem? Eu. Então, I got dressed before going, antes de ir. Before going to work. Tá? Agora, sempre janto depois que eu chego em casa. Sempre janto depois que eu chego em casa. To have breakfast é tomar café da manhã. Almoçar, to have lunch. E jantar, to have dinner. Então, eu janto, I have dinner. Eu sempre janto, I always have dinner. Depois que eu chego em casa. After I get home. Chegar em casa, get home. Chegar em casa, get home. Então, I always have dinner after I get home. Hoje à noite não vou jantar depois de chegar em casa. Ou depois de chegar. Depois que eu chego, after I get. Depois de chegar, after getting. Então, hoje à noite é tonight. Não vou jantar futuro. Então, tonight I won't have dinner after getting home. Antes de jantar, aqui em vez do after, que é depois, vou fazer o antes, que é before. Before having dinner, que o jantar é to have dinner, eu vou ter que usar o verbo ing. Vou fazer meu dever de casa e estudar. Futuro, before having dinner, I will do my homework and study. Então vamos lá. I always take a shower after I get up. Today I didn't take a shower after getting up. After taking a shower, I had breakfast. I usually brush my teeth after I have breakfast. Today, however, I didn't brush my teeth after breakfast. I got dressed before going to work. I always have dinner after I get home. Tonight I won't have dinner after getting home.
Before having dinner, I will do my homework and study. Bom, aqui é o fim, né, da lição 3, parte 1.